Curso de Tecnologia Assistiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, amigos. Há 23 anos começamos nosso trabalho aqui na UFRJ de desenvolvimento de ferramentas computacionais para que as pessoas com deficiência que aqui estudavam ou que participavam de alguma maneira da nossa vida acadêmica pudessem ter as suas atividades muito mais facilitadas. Criamos o DOSVox, criamos o Microfênix, o Braille Fácil, uma grande quantidade de programas. E, estranhamente, até o presente momento, a própria UFRJ tem um uso muito pequeno dos nossos programas. Se a gente for olhar para o Brasil, são muitos milhares de usuários, mas dentro da UFRJ, o número de pessoas que sabem utilizar os softwares, que sabem utilizar as facilidades que nós criamos, é relativamente pequeno. Então é um prazer imenso para nós trazer esse conhecimento que foi criado aqui na nossa querida UFRJ, mais especificamente aqui, Instituto Tércio Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais. O trabalho que nós realizamos, na verdade, tem modificado a vida de milhares de pessoas. Através dos programas que são destinados a deficientes visuais, essas pessoas têm conseguido frequentar as aulas, escrever, ler, tudo com o auxílio do computador. As pessoas que não conseguem mexer as mãos, conseguem escrever e ler, conseguem ter acesso à internet, conseguem comandar o universo à sua volta. Ou seja, nós estamos conseguindo, com a nossa tecnologia assistiva, um enorme ganho nas vidas dessas pessoas. Bom, vou fazer aqui um breve apanhado sobre o que é esse curso. Bom, esse curso visa apresentar a tecnologia assistiva, que é um conjunto de ferramentas, um conjunto de atividades que são destinadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência através da tecnologia. E essa atividade, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, afeta um número enorme de pessoas. Só para você ter uma ideia, existe no Brasil uma população, vamos dizer, de 200 milhões de pessoas. Desses 200 milhões de pessoas, cerca de 20% ou um pouco mais, tem algum tipo de deficiência. É um número enorme de pessoas. É um número enorme de pessoas que precisam de tecnologia. E com essa tecnologia, essas pessoas se tornam outras pessoas. Elas se tornam muito mais capazes. E quem não é deficiente tem a obrigação de conhecer essas tecnologias para que possa, em primeiro lugar, orientar. Em segundo lugar, dar suporte. E, em terceiro lugar, promover que essas pessoas tenham uma oportunidade que não teriam se não fosse a existência desse tipo de ferramental. Então, esse nosso curso abrange um conjunto de ferramentas destinadas a pessoas com deficiência, mas nós temos um foco principal. Esse é um primeiro curso de uma série, e nesse curso nós resolvemos atacar as pessoas que têm maior dificuldade dentro da universidade, que são os deficientes visuais. Não só por uma questão de dificuldade, mas também porque, numericamente, essas pessoas são aquelas que ocorrem mais entre as pessoas com deficiência. Então, a gente vai começar o nosso curso, que consta, na verdade, de 5 módulos principais e um módulo, digamos, inicial, e que consta basicamente do seguinte conteúdo. Primeiramente, uma ambientação. Vamos contextualizar esse assunto, né, uma parte inicial, mostrando também as características do ambiente que a gente utiliza para a educação à distância, que é chamado de Moodle, aprendendo a usar essas coisas e também passando informações gerais sobre a questão de deficiência, falado de uma maneira mais global. Depois nós vemos o módulo número 1. Esse módulo, vamos dizer assim, seria o módulo 0, o módulo inicial. O módulo 1 vai falar sobre informações gerais sobre tecnologia assistiva. A gente vai dar um geral, o que é tecnologia assistiva, o que não é tecnologia assistiva, a quem se aplica, o que é preciso fazer, o que se ganha, etc. Em outras palavras, a gente vai falar sobre qual é a abrangência da tecnologia assistiva, até onde ela pode ir, o que ela pode ajudar. Em seguida, nós vamos pegar um dos programas mais importantes para as pessoas com deficiência visual, que é o programa DOSVox. É um programa que hoje conta com mais de 80 mil usuários no Brasil. E esse programa ele consegue dar à pessoa com deficiência visual
uma facilidade imensa de escrever, de ler, de acessar a internet, bom, um monte de coisa, jogar. Então a gente vai falar sobre o DOSVox, que é basicamente criado em cima de sintetizadores de voz. Então a gente vai falar sobre que sintetizadores existem, como é que eles podem ser utilizados, como é que eles funcionam. Vamos falar sobre como é que você utiliza esse ferramental para escrever e ler. Escrever e ler é muito importante. Editar textos, ler textos, são fundamentais na vida acadêmica. Em seguida, nós vamos também procurar informações com DOSVox. Procurar informações com DOSVox é muito simples, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Você tem um tema, você pergunta ao DOSVox, o DOSVox responde a você, né? Você pode arquivar essas informações para consumo posterior, você pode imprimir, você pode enviar para uma outra pessoa. E aí a gente vai estudar especificamente uma das ferramentas que são mais importantes no DOSVox, que é o chamado correio eletrônico, que permite que você mande informações e receba informações de outras pessoas na forma de cartas eletrônicas, e-mails, né? Mas também podendo enviar textos, podendo enviar músicas, podendo enviar imagens, etc, etc. E o DOSVox dá conta disso com maior facilidade e com muita simplicidade operacional. Então esse módulo DOSVox básico, eu diria assim, é o módulo mais importante desse curso, porque ele dá base para você entender como a tecnologia assistiva pode melhorar a vida da pessoa com deficiência. E uma coisa interessante, que embora esse sistema DOSVox tenha sido criado para deficientes visuais, ele pode ser aplicado plenamente para outras situações de deficiência. Bom, em seguida, vamos olhar a questão do acesso dos deficientes à informação digital. Estamos trabalhando aqui com acessibilidade, estamos trabalhando com que textos podem ser lidos, que textos são difíceis de ler, quais são as técnicas de leitura eletrônica e quais são as técnicas de transcrição de materiais para a forma digital, para que ela possa ser bem consumida pelas pessoas com deficiência visual e outras deficiências. O quarto módulo fala sobre leitores e ampliadores de tela. O que são leitores e ampliadores de tela? Se a pessoa não enxerga, a informação está na tela. Como é que ela vai ler? Na verdade, ela vai ler utilizando o seu ouvido. A gente vai ter um programa especial chamado leitor de telas, que vai ser capaz de tomar as informações e jogar essa informação na forma sonora. Repare que é um pouquinho diferente do DOSVox. O DOSVox é um sistema operacional capaz de dar acesso de forma muito simplificada. Aqui estamos falando da pessoa ter um acesso direto às informações da tela, tá? Seja ela produzida por que programa for. Então a gente vai falar sobre como é que se utilizam essas ferramentas de leitura de tela, como é que a gente pode pesquisar as informações utilizando teclas de atalho, quais são os detalhes da operação de alguns editores de texto, especificamente estamos falando aqui do Microsoft Word, que é o mais utilizado, mas também falamos sobre outros editores, como bloco de notas e etc. E, finalmente, falamos sobre ampliadores de tela. Ampliadores de tela são ferramentas que não são feitas para ler a tela, mas são feitas para ampliar a tela. Se a pessoa tem uma visão reduzida, talvez o tamanho de letrinha não seja suficiente para ela consiga ler. Então, vamos transformar as letrinhas em letronas, né? De tal maneira que uma pessoa que enxergue pouco possa ter acesso a todas as informações através de um olhar, na verdade, um olhar prejudicado pela deficiência visual, mas a pessoa não é cega, a pessoa tem uma visão bem reduzida e com essa ampliação de tela ela consegue decifrar o que está escrito na tela sem maior dificuldade. O último módulo é o módulo 5, em que a gente está falando sobre acessibilidade na web. Acessibilidade na web é um termo que se destina a identificar como você faz para buscar uma informação na internet, que tipo de programas você vai utilizar, quando a informação ela é legível, quando ela não é legível, como a pessoa com deficiência visual consegue ter acesso aos diversos tipos de informação, que tipo de informação é mais fácil, que tipo de informação é mais difícil de ser obtida ou lida. E depois nós vamos falar sobre a questão da navegação. Você acessar um site, acessar outro site, ligar esse site com outro. Bom, são detalhes importantes que a gente, dominando, a internet se torna bastante fácil, tá? Desde que haja determinados critérios de acessibilidade que a gente vai estudar nesse capítulo. Então,
É um curso bastante abrangente, focado na deficiência visual, mas apesar disso, você verá claramente que os programas que são utilizados têm aplicação também em outras áreas. Por exemplo, uma pessoa tem um problema de dislexia, ela não consegue ler com clareza os textos, mas utilizando o DOSVox, que é uma ferramenta de leitura em síntese de voz e de acesso à informação em síntese de voz, você consegue ter praticamente acesso a tudo, né? Então, é um curso muito agradável, é um curso puxado, né? Não tenha dúvida, vai estudar um bocado, mas é um curso de grande alegria na medida em que você vai estudando, vai sentindo que, puxa vida, isso faz sentido, isso vai ajudar e vai ser muito bom para o meu trabalho, para o meu estudo e para o compartilhamento com os meus amigos. Então é isso. Desejo a todos um excelente curso, com bom aproveitamento, com muita alegria, que vocês possam curtir cada um dos capítulos, exercitando, mostrando para os outros. E, por favor, divulguem os nossos programas, porque não só a UFRJ pode se beneficiar deles, mas todo um conjunto de pessoas fora dela também pode ser muito beneficiada por esse tipo de facilidade tecnológica. Sucesso para todos!